Olá, querida, paz do Senhor Jesus, você que está aí conectado no canal do Pastor Fortunato Luiz. Estamos falando sobre os improváveis. Você que foi chamado por Deus para ser um improvável. Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Lá em 1 Coríntios, que nós estamos falando, esse texto é um texto muito forte. 1 Coríntios 25 até o 30 vai falar sobre isso, que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Versículo 27, sabe, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você e eu fomos chamados para uma grande e poderosa obra, não tenha dúvida disso. Eu queria convidar você que é membro do nosso canal, compartilhar as nossas mensagens, deixe o seu like, e você que não é membro, eu convido você a fazer parte. Amém? Sem perda de tempo, vamos estar orando. Aqui é o Pastor Fortunato Luiz e Deus tem uma palavra para mim e para você poderosa. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos, todos aqueles que nos acompanham por este canal. Fale conosco através da tua santa e maravilhosa palavra. Consagramos esse dia ao Senhor. Esteja abençoando cada vida em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Chamado por Deus. Eu preciso entender esse chamado, porque se eu não entender esse chamado, a dúvida sempre vai brotar no meu coração, porque eu sempre vou ficar naquela, será que sou eu? Será que Deus me chamou? E eu quero dizer sem sombra de dúvida, que você tem um chamado poderoso de Deus. Mas a palavra de Deus diz também que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Pastor, mas eu estou inserido em qual desses grupos? Deus chama a todos para uma grande obra. Todos quantos vêm até a mim, diz a palavra de Deus, todos quanto o Pai traz até a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele não lança ninguém fora, mas nós somos livres para fazer a nossa escolha. Nós escolhemos se vamos ou se não vamos servir ao Senhor. É o nosso livre-arbítrio, certo? E você sabe que a sua decisão, ela vai trazer um grande impacto na sua vida, nas suas gerações, a curto, médio e longo prazo. Então, a partir do momento que você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, não tem como mais voltar atrás. Amém? Então, antes de ser servo, eu sou filho de Deus. A primeira coisa que você precisa entender, que como um chamado por Deus, você tem que entender que antes de você ser servo, você é filho de Deus. João 1,12 diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem, aonde? No nome do Senhor. Todo filho, como nós falamos aqui, tem os seus direitos, certo? Mas todos os filhos também têm os seus deveres. Às vezes nós queremos viver só dos direitos. Eu sou filho de Deus, então eu tenho direito a isso, eu tenho direito de ser abençoado, eu tenho direito de viver a minha promessa, eu tenho direito. E os seus deveres como filho? Aonde fica? E os seus deveres de servo? Você é filho, mas você também é um servo. Jesus, ele vai dizer, a principal característica de Jesus é essa. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate às nossas vidas, certo? Então, a característica do filho é ser parecido com o pai, sabe? Jesus, ele é o nosso modelo de primogênito, de filho primogênito, unigênito do pai, e ele veio com essa vertente de servir, certo? Todos que são chamados para viver segundo o propósito de Deus. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando se chamou. Então você não pode se esquivar da sua responsabilidade. Não, Deus vai usar o outro, Deus vai usar o pastor, o missionário que está lá na África, o missionário que está lá na Ásia. Não, sabe, tem tantas pessoas para ser usado, mas logo é você que Deus chamou.
Lá em 1 Coríntios 1,26 vai dizer: porque vedes, irmãos, considerai que eras, quando foste chamado, nós éramos o quê? O que nós éramos como fosse chamado? Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Não quer dizer que o Senhor só chama aquelas pessoas que não têm capacidade, porque às vezes nós vamos achar assim: o Senhor chamou pessoas sem capacidade. Paulo tinha uma alta capacidade. Paulo era um camarada estudado, falava algumas línguas, falava grego, hebreu dos hebreus, sabe? Paulo era um cara catedrático, né? Conhecia muito bem o hebraico, era um camarada entendido no aramaico. Então Paulo era um camarada que falava outras línguas, era um camarada estudado nas escrituras sagradas, e Deus chamou Paulo. Mas não são muitos os sábios, não são muitos aqueles que são nobres que são chamados, sabe? Não são muitos. Então Deus que chamou é uma oportunidade para você, sabe? Às vezes a gente acha que Deus só chama os pobrezinhos. Não, Deus ele chama a todos quanto ele quer chamar, para servi-lo. Mas só que muitos poderosos confiam no seu poder, confiam na ciência, não confiam em Deus. E você, querido? O Senhor quer revelar os teus segredos mais íntimos e mais profundos ao teu coração. Amém, querido? Você não é só chamado. Eu costumo dizer que você é um privilegiado. Privilegiado porque você está levantando a bandeira do reino de Deus. É o embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. Os anjos queriam ter esse privilégio, mas eles não têm. Então é você que vai levar as boas novas. É você que vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Sabe, não deixe passar essa oportunidade de ser um canal de bênção. Antes de você ser servo, você é filho. Todo filho tem os seus direitos, todo filho tem os seus deveres. Então vamos viver mediante a isso também. Amém, querido? O Senhor ele quer ter um relacionamento contigo e quer revelar os teus segredos, os teus mistérios. Vamos orar, vamos falar com Deus. Não tenha dúvida, Deus não errou quando te chamou. Eu sempre vou ficar repetindo isso para você não esquecer. Diga, olha para o espelho e diga assim: Deus não errou quando me chamou. Amém? Faça isso todos os dias e você vai ver que, sabe, alguma coisa vai mudar dentro de você. Essa afirmação, porque o inimigo ele fica assoprando nos nossos ouvidos. Tá vendo? Você não é capaz, você não pode, você não tem condição. Mentira do diabo. Deus que te chamou, ele vai dar condição. É o Espírito Santo que vai usar você para uma grande obra. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que nos acompanha nessa hora. Senhor, meu Deus, aqueles que o Senhor vai levantar nesses últimos dias, conectados no Senhor, com o coração queimando, os improváveis do Senhor, Pai. Abençoa a vida dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que foram chamadas por uma grande obra, Pai. Eu entrego cada pessoa que nos acompanha nessa hora. Vai de encontro a cada coração. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida e tome posse do teu chamado e vai lá, vai fazer a obra. Amém? Não fique de braços cruzados, não. Deus chamou você para fazer a obra. Então vá, porque o Espírito Santo é que vai capacitá-lo. Amém? Deus te abençoe, que a paz seja contigo, em nome de Jesus.